Olá, pessoal, tudo bom? Então, agora que a gente já sabe somar e subtrair frações, nós vamos ver como é que a gente faz para multiplicar e dividir quando a gente está no mundo das frações, certo? Muito bem, começando com o seguinte exemplo. Qual é o dobro de 3/8? Muito bem, nós sabemos que dobro significa matematicamente vezes 2, ok? E aqui nesse desenho nós temos representado a fração 3/8, ou seja, de um inteiro dividido em 8 partes, eu tenho coloridas 3, portanto, 3/8, certo? Se a gente quer dobrar essa quantidade de 8 pintadas 3, eu vou ter que pintar mais outras 3 pecinhas desse inteiro, certo? E aí eu vou ter essa situação. Isso quer dizer que quando eu dobro 3/8, com quanto eu fico do inteiro? Vamos contar juntos aí. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6/8. Então, eu posso escrever que o dobro de 3/8 nada mais é do que 6/8. Se vocês pararem para analisar, o que a gente fez aqui? Quando um número inteiro, que é o caso desse 2, né? Não tem denominador, é porque esse denominador é 1. Então, o que a gente fez foi multiplicar o 2 pelo 3, que resultou em 6, e o 1 pelo 8, que continuou 8. Nesse segundo exemplo, nós queremos saber a que quantidade corresponderá 2/3 de 4/5. Uma coisa muito importante que eu quero destacar para vocês é que essa palavrinha de, em matemática, significa multiplicação, tá? Então, quando a gente está pedindo que quantidade corresponderá 2/3 de 4/5, nós queremos multiplicar 2/3 por 4/5, certo? Muito bem. A fração que nós temos representada aqui é a fração 4/5, onde eu tenho um inteiro repartido em 5 partes, das quais foram coloridas 4. Beleza. Nós queremos saber quanto é 2/3 da parte colorida. Por quê? Porque eu quero 2/3 de 4/5. Então, eu quero 2/3 dessas 4 partes que já foram pintadas. Para isso, agora eu vou dividir o meu inteiro em 3 partes, que foi o que eu acabei de fazer. E dessas 3 partes, eu vou colorir novamente 2. Tranquilo? Então, o que nós temos agora colorido nessa cor rosa são os 2/3 dos 4/5. Muito bem. Vocês devem ter percebido que ao fazer essa operação, o meu inteiro ficou repartido em mais partes do que eu tinha na figura original, né? Agora eu tenho uma figura dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Então, a fração que vai me dar a resposta dessa operação de multiplicação, que a gente multiplicou 2/3 por 4/5, vai ser uma fração em que o meu todo está repartido em 15 partes, ok? Dessas 15, a gente só quer as 2 partes das 3 que foram coloridas de rosa. Muito bem. Então, vamos apagar todos esses números e vamos contar quantas ficaram coloridas na cor rosa, que são as que nos interessam. E vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, quando a gente multiplica 2/3 por 4/5, o resultado da nossa operação é 8/15. E se vocês repararem novamente, se a gente não quiser pensar da forma geométrica, sem usar o desenho,
nada mais foi feito do que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Certinho? Então, essa é a regra que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente está falando de multiplicação de frações, a gente não faz nada mais do que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, respeitando essas posições. De cima multiplica de cima, de baixo multiplica de baixo. Lembrando que, se um número não tiver denominador, esse denominador sempre será 1. Se necessário, e aí muito importante, esse resultado deve ser simplificado. Sempre que a gente tem como resposta uma fração que pode ser simplificada, devemos simplificá-la ao máximo, até que ela se torne uma fração irredutível, que não se pode mais simplificar. Mais alguns exemplos, então, para a gente exercitar um pouquinho esse conceito de multiplicar frações, tá? Nesses exemplos, eu não vou mais fazer o uso do desenho para me ajudar na multiplicação, porque agora a gente já sabe que basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador e simplificar a resposta, se possível, que a conta vai dar certo. Então, vamos lá. 3 multiplicado por 5, 15. 4 multiplicado por 6, 24. Então, nossa resposta seria 15/24. Contudo, sempre que vocês terminarem de multiplicar, vocês vão se perguntar: é possível simplificar essa fração? Neste caso, é. Então, vocês devem simplificar. Quem é o maior número que divide o 15 e o 24? É o 3. Então, nós vamos simplificar essa fração por 3. Nós vamos ter 15 dividido por 3, 5. 24 dividido por 3, 8. E a nossa resposta fica sendo 5/8. E aí não tem mais como dividir, a nossa resposta está na forma irredutível, então nós terminamos essa operação. Tudo certo? No nosso exemplo seguinte, nós vamos multiplicar 8 por 5, que resulta em 40, e 7 por 3, que resulta em 21. Muito bem, 40/21. É uma fração que se pode simplificar? Existe algum número que divida o 40 e o 21 ao mesmo tempo? Não. Então, nesse caso, nós terminamos a operação porque nós já temos uma fração irredutível como resposta, tá? Agora, nesse terceiro exemplo, eu tenho 3 frações. Muda algo na forma de resolver? Não. Nós vamos multiplicar os 3 numeradores. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. E os 3 denominadores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 15, 90. Muito bem. 10/90 é uma fração que se pode simplificar? Sim. Então, eu devo simplificar. O maior número que divide o 10 e o 90 é o 10. Então, nós vamos dividir os dois por 10. 10 dividido por 10, 1. 90 dividido por 10, 9. Então, a resposta é 1/9. Agora, pensando um pouco nas situações problema, porque a multiplicação pode aparecer nesse tipo de exercício também. Nessa situação, nós temos o seguinte: uma receita de cupcakes utiliza 3/4 de xícara de leite, a receita inteira. Se você está preparando meia receita, quanto de leite ocupará? Bom, se numa receita inteira a gente usa 3/4 de xícara, em meia receita a gente vai usar metade dos 3/4, né? 1/2 de 3/4. Lembra que esse D significa multiplicação. Então, o que a gente quer é 1/2 de 3/4. Lembrando que a multiplicação pode ser escrita como um pontinho ou como o xizinho, como vocês estão mais habituados, tá? E a gente já viu que para multiplicar basta fazer numerador vezes numerador, 1 vezes 3 é 3, e denominador vezes denominador, 2 vezes 4 é 8. Portanto, a nossa resposta é 3/8. Essa é uma fração que pode ser simplificada? Não. Então, nós chegamos à nossa resposta final. Quanto de leite nós vamos usar? 3/8
de xícara. Entendido? Muito bem, e se fossem 3 receitas? Vamos lá. A gente viu que para uma receita se usa 3/4 de xícara. Se forem 3 receitas, nós vamos usar 3 vezes essa quantidade. Portanto, 3 vezes esses 3/4 de xícara. Muito bem, a gente já viu que se um número não tem denominador, o denominador é 1, e que para multiplicar basta multiplicar o 3 pelo 3, que é 9, e o 1 pelo 4, que é 4. 9/4 é uma fração que se pode simplificar? Não. Então, nós terminamos concluindo que para 3 receitas de cupcake, nós precisamos de 9/4 de xícara. Como vocês veem, essa é uma fração que o numerador é maior que o denominador. Isso quer dizer que a gente vai precisar mais do que uma xícara inteira. Entendido? Outra situação. Marcelo anda 4/5 de quilômetro para ir de casa até a escola. Sua amiga Roberta anda 2/3 dessa distância para ir de casa até a escola. Qual a fração que representa a distância percorrida por Roberta? Nesse enunciado está escrito o seguinte, que Roberta anda 2/3 da distância percorrida por Marcelo. Então, ela anda 2/3 de, que é multiplicação, 4/5, porque ela anda 2/3 da distância percorrida por Marcelo, que é 4/5. E agora basta multiplicar 2 por 4, 8, e 3 por 5, 15. 8/15 é uma fração simplificável? Não, porque não existe nenhum número que divida o 8 e o 15 ao mesmo tempo. Então, a distância percorrida por Roberta corresponde a 8/15 de quilômetro. Outra situação. Rapunzel cortou 2/3 de seu cabelo. Ela doou 7/8 do cabelo que cortou para uma loja de perucas. Qual fração do cabelo de Rapunzel ela doou? Muito bem, a gente sabe que ela doou 7/8 de 2/3 de cabelo. Isso quer dizer que, vou pôr o xizinho que vocês estão mais acostumados, a gente vai ter que multiplicar 7/8 por 2/3 para saber qual foi essa fração. Então, 7 multiplicado por 2, 14. 8 multiplicado por 3, 24. E essa é uma fração que dá para simplificar por 2. Então, nós devemos simplificar. 14 dividido por 2 é 7, 24 dividido por 2 é 12. Então, a Rapunzel doou 7/12 de cabelo. Terminamos a nossa situação problema. Último exemplo de multiplicação. Carlos passou 1/2 e 1/4 de hora fazendo seu dever de casa de matemática. E ele passou 1/2 e 1/4 vezes mais tempo praticando piano. Quantas horas Carlos passou praticando piano? Muito bem. Vocês estão vendo que nesse exercício nós temos números mistos, não frações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esses números mistos em uma fração imprópria, que a gente viu no vídeo anterior, que pode ser feito da seguinte forma, multiplicando e somando em seguida. Então, nós vamos ter 4 vezes 1, 4, 4 mais 1, 5. Então, na verdade, 1/2 e 1/4 corresponde à fração imprópria 5/4. Isso quer dizer que ele passou 5/4 de hora fazendo o dever de matemática e passou 5/4, porque é a mesma representação aqui, né? A mesma fração imprópria que vai representar esse número misto, vezes desse tempo praticando piano. Então, a gente quer saber quanto é 5/4 de 5/4.
quanto é 5/4 do tempo que ele passou estudando matemática, que também foi 5/4. Multiplicando numerador por numerador, 25, denominador por denominador, 16. Isso quer dizer que ele passou 25/16 de hora praticando piano. E se ao invés de multiplicação, nós estivermos falando da operação de divisão, a operação contrária de multiplicar? Bom, na situação que nós temos na tela, nós temos o seguinte. Malu tem 1/3 de quilo de gomas. Ela quer compartilhá-la igualmente entre si mesma e 2 primas. Isso quer dizer que a gente quer pegar esse 1/3 das gomas e dividir em 3 partes, certo? Muito bem, como é que a gente vai operar nesse tipo de situação? Isso significa que eu vou pegar esse 1/3 de quilo, que eu vou representar por esse desenho, ou seja, 1/3 é um inteiro dividido em 3 partes, das quais eu peguei uma, e esse 1/3 que ela tem, eu vou dividir entre as 3 meninas, entre ela e as 2 primas. Ou seja, eu vou pegar essa parte colorida e vou novamente dividir em 3 pedaços, certo? Só que quando eu dividir em 3 pedaços a parte colorida, as partes não coloridas ficam divididas em 3 partes também, certo? E aí a gente vai perceber que o nosso inteiro não está mais dividido em 3 partes. Agora o nosso inteiro ficou dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, o denominador da nossa fração na resposta não é mais 3, e sim 9. Se cada uma das meninas vai ganhar uma dessas 3 partes, quer dizer que elas vão ganhar 1/9 cada uma, certo? Cada uma delas vai receber uma dessas partezinhas coloridas deste 1/3 de quilo. Então, ela vai receber 1/9 dessa quantidade. Que aí a gente tem aqui a resposta bonitinha, 1/9, tá? O que significa isso se eu não quiser usar o desenho? Bom, vocês devem ter percebido que não vai funcionar a regra de dividir de cima por de cima, de baixo por de baixo. Não dá certo, tá? O que está, então, por trás desta operação? Quando a gente faz uma divisão de frações, a gente está pegando a primeira fração e transformando essa divisão em uma multiplicação. Como assim? Para transformar de dividido para vezes, a segunda fração vai ficar invertida. Então, se eu tinha 3/1, eu vou ter 1/3. Eles trocam de posição. E depois que eu fiz essa troca de posição e virou uma conta de vezes, eu sei que basta multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1/9. Outra situação. Quanto é metade de 3/5? Bom, isso significa que eu vou pegar 3/5, que é um inteiro dividido em 5 partes, das quais eu tenho coloridas 3, e eu quero só metade, ou seja, eu quero dividir essa quantidade por 2. Muito bem, então eu vou pegar esse desenho todo e dividir ele todo ao meio. Muito bem. Depois que eu fiz isso, eu quero ficar só com uma metade da parte colorida. Então, de todos os quadradinhos coloridos, eu só vou colorir metade. Entendido? Muito bem. Isso quer dizer o quê? Que o resultado dessa operação é essa região que ficou colorida de verde, onde eu tenho 3 partes coloridas em um total de 10 partes que eu tenho na figura. Muito bem. E se eu não quiser, prof, fazer o desenho, como é que eu faço essa operação só usando a conta? Muito bem. A gente quer metade de 3/5, né? Então, a gente quer 3/5 dividido por 2. Metade é dividir por 2, não é? A gente já viu que, para realizar a operação de divisão, nós temos que transformar ela em uma multiplicação.
E para isso aqui virar uma multiplicação, a gente copia a primeira fração e inverte a segunda. Qual que é o inverso de 2 sobre 1? 1 sobre 2. E agora que é uma multiplicação, basta multiplicar 3 por 1 e 5 por 2. E aí vocês vão ver que dá exatamente os 3 décimos que nós encontramos pelo desenho, sem precisar fazer todo o desenho em todas as contas, tá? Mais um exemplo falando de divisão. Quantas vezes 1/8 cabe em 3/4? Se a gente pensar com números inteiros, quantas vezes o 2 cabe no 8? Que operação vocês vão fazer? Vão dividir o 8 pelo 2. Então, se eu quero saber quantas vezes 1/8 cabe em 3/4, eu vou fazer a divisão de 3/4 por 1/8. Muito bem. Então, eu vou pegar esses 3/4 e eu quero saber quanto é 1/8 disso, né? Perdão, aqui é divisão. Para isso, eu vou dividir esse inteiro que estava dividido em 4 em 8, certo? Se a gente quiser não trabalhar com o desenho, a gente já sabe que para fazer essa divisão, nós temos que transformar isso em uma multiplicação, onde a gente copia a primeira fração e para fazer essa mágica de transformar dividido em vezes, a segunda fração fica invertida. Então, em vez de 1/8, eu vou ter 8 sobre 1. E aí, eu vou multiplicar 3 vezes 8, que eu vou ter 24. E 4 vezes 1, que eu vou ter 4. Mas 24 por 4 é uma fração que dá para simplificar. E se a gente simplificar ao máximo, a gente vai ver que dividindo por 4, ela resulta em 6 sobre 1, que é o mesmo que 6. Certo? Então, cabem 6 vezes inteiras 1/8 em 3/4. Ou seja, para efetuar divisões envolvendo frações, nós sempre vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Lembrando que o inverso é trocar de posição. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Mais alguns exemplos, então, falando da divisão de frações. Bom, nós já vimos agora que a gente não precisa fazer desenho, né? A gente precisa, na verdade, transformar essa divisão em uma multiplicação, mas tem um preço para isso acontecer, né? Inverter a segunda fração. Então, vamos lá. Para essa divisão virar a multiplicação que a gente precisa, nós copiamos a primeira e invertemos a segunda. Qual é o inverso de 5/4? 4/5. E depois que isso virou uma multiplicação, basta multiplicar 2 por 4, que é 8, 3 por 5, que é 15. 8/15 é uma fração que não pode ser simplificada. Então, nós terminamos a operação de divisão. No segundo exemplo, para essa divisão virar uma multiplicação, nós vamos manter os 15/4 e inverter os 5/2, que são 2/5. E agora, basta multiplicar 15 por 2, 30, 4 por 5, 20. Nesta, dá para simplificar. Nós vamos dividir por 10, que é o máximo divisor comum. E aí, nossa resposta fica sendo 3/2. Terminamos a operação. No último exemplo, mesma coisa. 3/5 dividido por 9 décimos, nada mais é do que 3/5 vezes o inverso de 9 décimos, que são 10 nonos. 3 vezes 10 é 30, 5 vezes 9 é 45. E essa fração também pode ser simplificada. O maior divisor comum do 30 e do 45 é o 15. Então, nós vamos dividir por 15. 30 dividido por 15 é 2, 45 dividido por 15 é 3. Então, nossa operação resulta em 2/3. Espero que vocês tenham entendido, né? Como a gente multiplica e como a gente divide frações. E, na verdade, vocês viram que uma divisão nada mais é do que uma multiplicação pelo inverso, né? Então, a gente, sabendo multiplicar, vai com certeza saber dividir, certo? Um beijo e até a próxima aula.